A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se e ativar as notificações, porque todo vídeo que sobe na plataforma digital, o YouTube lhe comunicará através de uma notificação. Comparta os nossos vídeos para os seus familiares, pai, neto, primo, parente, irmãos. Irmãos, ontem nós bloqueamos vários que vieram aqui fazer comentários indecentes, que comentário herético, né, que não se alinha ao perfil do nosso canal. E todos aqueles que vêm aqui com esses comentários para defender a instituição, entendeu, irmão? Defender suas heresias, aqui nós vamos eliminar porque nosso compromisso é com aqueles que vêm nos questionar, mas com a Bíblia. Quem vem nos questionar aqui sem Bíblia, automaticamente nós vamos eliminar do nosso canal. O nosso assunto de hoje vai ser sobre a diferença entre revelações, adivinhações e espiritualidade. Irmão, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, entendeu? Se ouve muitas pregações, mas maioria, 70%, são pregações falsas, heréticas, com conteúdo de adivinhação, que não tem compromisso nenhum com a verdade. Eu estou 43 anos dentro da CCB. O meu compromisso aqui é com a verdade, irmão. Nossos irmãos nós amamos. Agora, tolerar heresia, erro, distorção bíblica, de maneira nenhuma. Isso nós vamos partir para frente e vamos confrontar. Irmão, em Deuteronômio, no capítulo 13, do verso 1 ao 3, Moisés, o Senhor faz uma advertência ao povo de Israel sobre os falsos profetas. Se há entre vós um profeta, sonhador de sonho, que pregar uma profecia, essa profecia cumprir, e ele disser, vamos consultar outros deuses, o Senhor disse, não dê ouvido a tal profeta. E fala assim, se a profecia se cumprir, mesmo que sendo da boca de um profeta falso, não descrédito essa profecia. Por quê? Porque isso é Deus fazendo um teste com vocês para saber se vocês obedecem à voz de Deus ou não. Né? Então, irmão, os falsos profetas, as falsas profecias nos púlpitos da congregação têm sido devastadoras. Muitos irmãos têm perdido as suas empresas, uns têm perdido casamentos, perdido família, por causa de falsas profecias saindo dos púlpitos. Então, irmão, o nosso assunto aqui é um assunto genuíno. Agora, a adivinhação, os espíritos de adivinhação, eles pregam das coisas daqui, mas não pregam das coisas celestial. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, lá fala que quando Paulo e Silas entraram na cidade, veio uma moça ao encontro deles, profetizando, né, e dizendo,
esses que estão aqui são servos do Deus Altíssimo, nos pregam a salvação. Foi errado? Não, irmão. Bateu tudo em cima. Só que os apóstolos se sentiram perturbados. Paulo se sentiu perturbado. E falou assim, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E o Espírito saiu. Porque aquele Espírito não era o Espírito Santo. Pregou tudo certinho. Mas era o Espírito do erro. Irmão, é muito grave e perigoso quando nós recebemos uma pregação da boca do próprio diabo. Então, o espírito da adivinhação, ele prega das coisas daqui. Ele não tem nenhuma responsabilidade com a Bíblia, porque a palavra de Deus só é palavra quando emana daqui, das Sagradas Escrituras. Tem muitas pregações que estão emanando das mentes, da cabeça dos pregadores, mas que não emana das Sagradas Escrituras. Então, são pregações adivinhadoras. Irmão, tem técnica para fazer as pessoas chorar, para fazer as pessoas ficar emocionadas. Tem técnica. É diferente daquilo que vem de Deus, irmão. E nós estamos aqui para questionar as coisas procedência. Tem procedência maligna. E veja, todos cultam a revelação. E o povo indo embora, saindo da congregação. Que revelação é essa que faz o povo ir embora, irmão? Então, agora aqui nós vamos falar da espiritualidade. O que é espiritualidade? Muitos têm um conceito errado. O que é um irmão espiritual? Segundo muitos, na CCB, espiritual é aquele que vive fora da terra, que vive num cenário sobrenatural, comunicando com Deus, com os anjos, falando em língua, sozinho ali dentro do quarto orando. Como é espiritual aquele irmão? Será que é isso mesmo? A espiritualidade? Será que a espiritualidade, ela está centrada no misticismo, numa parte mística, uma parte que é só aquela pessoa que está sentindo aquela comunicação? Será que a espiritualidade está centrada só no sentimento e emocionalismo? O que os apóstolos definiram como ser espiritual, como uma espiritualidade? O que as Escrituras têm nos ensinar, nos dizer o que é um irmão espiritual? Primeiro texto, abra comigo aí, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13. Do verso 34, 13, 34. Vejamos como diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, também vos amei uns aos outros. Nisto conhecereis todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um para com os outros. Primeiro, ensino de Cristo, que enfatiza a espiritualidade, é amar uns aos outros como eu vos amei. E assim conhecereis que vós sois da verdade e sois meus
discípulos. Então, primeira característica da espiritualidade é o amor. Nós só podemos dizer que amamos a Deus quando os amamos ao próximo. Se nós não amamos aqueles que vemos todo dia, como é que vamos amar a Deus, aquele que não vemos? Então diz, quem ama a Deus, ame primeiro o seu irmão. E este amor, irmão, ele tem que ser compartido, ele tem que ser desenvolvido de uns para com os outros. Assim nós vamos mostrar a característica de uma espiritualidade genuína. Outra coisa, outro aspecto da espiritualidade. Paulo fala em Gálatas, capítulo 5, do verso 16. Digo, porém, aqui é uma conjunção adversativa. Quando diz porém, o apóstolo está querendo nos falar algo que vem antes, que vem do verso 13. Porque vós, irmão, foste chamados à liberdade, porém não useis de liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis uns aos outros, vede que não concebis. Então, digo porém, o porém está no verso 14. Amai uns aos outros. Aí ele vai falar, digo porém, andai no Espírito, jamais satisfazer com a concupiscência da carne. Andai no Espírito, quer dizer, na obediência. O que é essa obediência? O verso 14 responde, amai-vos uns aos outros. Quer dizer, este amor, ele tem que ser compartilhado. Aí nós vamos tipificar a nossa espiritualidade. Aí nós vamos expressar que somos espirituais. Aí ele vai falar aqui das obras da carne e do fruto do Espírito. Irmão, o que é? É fruto do Espírito, não frutos. Não está no plural, mas está no singular. Aqui é uma expressão, irmão, é uma expressão do fruto, de uma fruta, igual a gente pega uma laranja, você descasca ela e tira os gomos dela. Os gomos do fruto da laranja, exemplificado no fruto do Espírito, os gomos aqui, as virtudes, que ele vai falar no verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que é os gomos do Espírito. Então, irmão, fruto, o que é o fruto do Espírito? Fruto do Espírito é traduzido como o caráter de Cristo na nossa vida cristã. Este fruto do Espírito, ele emana
da regeneração, do novo nascimento, quando nascemos de Deus. Então, automaticamente vai aparecer os frutos do Espírito, que são os frutos do Espírito, é Ele que vai dar testemunho de que nós somos nascidos de novo. Então, os frutos do Espírito, Ele vai enfatizar que nós somos nascidos de novo, que nós temos obras, que foi gerada em nós, como está lá em Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10. A salvação é por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Fomos feitos, feitura sua, criado em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Agora vamos ver como é que essa espiritualidade, como é que ela desenvolve. Vamos ler aqui Romanos capítulo 12, no verso 9, que diz assim: o amor sem hipocrisia, detestai o mal e apegai-vos ao bem. O amor sem hipocrisia. Hipocrisia é uma palavra latina que tinha como um aspecto de uma peça teatral. Alguém ia fazer o papel de uma personagem lá, fazia o papel daquela personagem lá. Então, na vida real, ele era outra pessoa oposta àquela da peça teatral. Então, é daí que saiu a palavra hipocrisia. Quer dizer, no teatro a pessoa mostra é uma pessoa, fora do teatro ele é outra pessoa. Querendo dizer, é uma pessoa que só tem aparência, né? Só tem aparência. Só tem aparência. Como o Senhor Jesus falou, que os fariseus eram hipócritas. Era como um sepulcro caiado, bem pintadinho por fora, bonito por dentro, mas bonito por fora, mas por dentro estava cheio de toda hipocrisia. Hipocrisia. Por fora uma coisa, por dentro é outra. É uma pessoa dupla. Na frente da pessoa é uma coisa, por trás é um falsário. Entendeu? Então essa expressão. Agora vamos aqui. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, proferindo honra uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Então, este amor, ele tem que ser expressado por atos, desenvolver esses atos na amizade, participar da vida dos nossos irmãos, da vida da irmandade. E aqui, no zelo não sejais omissos, sede fervoroso no espírito, servindo o Senhor. Fervoroso aqui não significa uma pessoa que está dando glória no culto, dá glória toda hora, né? Glorifica a Deus toda hora, entendeu? Então tem aquele aspecto emocional. Fervoroso aqui não está no aspecto emocional, está no aspecto dinâmico. É uma pessoa que é dinâmico, é uma pessoa que arregaça as mangas da camisa para fazer algo bom para o seu próximo, que sai para o campo das atividades, entendeu? Para servir a Deus, visitar a irmandade, resolver os assuntos da família, se tem uma necessidade na casa,
Se tem uma enfermidade na casa, o irmão não tem como comprar um remédio, ele vai lá, compra o remédio, traz para dentro de casa. Se está precisando de comida, faz uma cesta básica, compra para lá. Se está precisando do conselho, ele dá um conselho, quer dizer, é uma pessoa dinâmica, é uma pessoa desembaraçada, não é uma pessoa acomodada, que tem uns que vê a necessidade do seu irmão e fica de braços cruzados. Isso não é fervoroso. Não é fervoroso. Não é fervoroso, irmãos. Ficar de braços cruzados, acomodado, isso não tem nada a ver com ser fervoroso. Ser fervoroso é você entrar na causa do seu irmão. Na causa do seu irmão. Ver como é que ele está, o que é que ele está passando, o que é que ele está necessitando. Entendeu? Você vai lá, isso que significa ser fervoroso, servindo ao Senhor, ser dinâmico, ser desembaraçado, em favor da causa do seu irmão, da sua irmã. Vai na região, visita. E está precisando limpar a casa, limpa a casa. Está precisando fazer uma reforma no barraco. Junta os irmãos, vai lá, faz uma reforma. Isso que é fervoroso. Irmão, isso que é ser uma pessoa fervorosa e dinâmica. Vamos mais aqui, ó. Regozijai-vos sempre na esperança, sede paciente na tribulação, compartilhai com a necessidade do santo. Praticai a hospitalidade. Ser hospitaleiro. Receber bem os irmãos. Tratar bem todos aqueles que você recebe na sua casa. Tratar bem, ele se sentir acomodado. Ele se sentir honrado, abraçado. Isso que é espiritualidade. Vamos mais. Abençoai o que vos persegue, abençoai e não amaldiçoeis. Entendeu? Alegrai-vos com o que se alegra, chorai com os que choram. Entendeu? É fácil se alegrar com os que se alegram, não é? Mas chorar com os que choram é difícil. Isto é espiritualidade. Aqui. Tende o mesmo sentimento para com os outros, em linguagem de ser desorgulhosos, condescendei com humilde, não sejais sábios em vós mesmos. Não tornei a ninguém mal por mal, esforçai por fazer o bem perante todos os outros. Se possível, depender de vós, tende paz com todos os outros. Não vos vingueis vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Isto é espiritualidade. Não vos vingueis a vós mesmo, mas dai lugar à ira, porque a minha recompensa. Teu inimigo tiver, dá-lhe de beber, dá-lhe de comer, porque amontoarás brasa viva sobre a cabeça dos teus inimigos. Isso que é ser espiritual. Isso que é espiritualidade. Irmãos, fiquem com Deus, ósculo santo no vosso coração.